Olá, pessoal. Boa noite, boa noite. Começando uma live que a gente vai fazer hoje com o tema Você tem fome de quê? A gente vai falar hoje sobre a vontade, essa força que move a gente para fazer as coisas da nossa vida e que muitas vezes é mais ou menos consciente. E a vontade, ela traz, ela pode ser usada de uma forma completamente automática, completamente inconsciente e pode ser realmente aplicada como vontade consciente, como vontade transcendente na nossa vida, como vontade autodeterminada. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. A Cris deve estar chegando aí, vamos bater um papo eu e a Cris, nós somos Masters Avatar, mais de 10 anos aí como Masters Avatar, e hoje vamos conversar então sobre essa questão vontade. Essa nossa conversa é baseada no mini curso chamado Mini Curso da Determinação ou da Vontade, e fizemos o mini curso, demos uma estudada e descobrimos esse material maravilhoso que tem lá para trazer hoje para essa live com vocês. Então vou aguardar um pouquinho a Cris chegar, ela deve estar chegando aí já já, espero. E queria contar para vocês, aproveitando enquanto a Cris não chega, que nesta próxima semana, no Carnaval, a gente vai ter um curso Avatar. Esse curso Avatar é o curso completo. É possível fazer só o primeiro módulo, que é sábado e domingo, mas tem o curso Avatar completo durante a semana toda, que vai de sábado, dia 13, até o outro domingo. O curso vai ser todo online, a gente não está fazendo os cursos presenciais nesse momento. E é super gostoso de fazer, dá para você entrar e... Opa, deixa eu só aceitar. Então é super gostoso de fazer o curso, já experimentamos aí nos cursos do final de semana e tem um efeito incrível, mas a gente vai falar um pouquinho mais do curso mais tarde. Oi, Cris, bem-vinda! Oi, Bem, tá me ouvindo bem? tô ouvindo bem. E você, tá me ouvindo bem? Eu te ouvindo bem também. Então tá bom. Oi, Então, Carlos. o pessoal tá chegando aí devagarzinho, o Carlos tá aí, a Marcela, bem-vinda, Marcela. Marcela. Carol falou para mim hoje que viria também. Bem-vindos, gente. Então hoje a gente vai fazer essa conversa que eu estava falando agora há pouco, agora que o pessoal está entrando, vou falar novamente. Nosso tema de hoje é Você tem fome de quê? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as questões da vontade, de como ela atua sobre a gente, né? Ou como nós atuamos sobre ela também, né? Depende aí do ponto de vista. Vamos falar sobre isso Aham, hoje. é verdade. E a vontade é um dos pilares, né, fundamentais do curso Avatar. Por isso que a gente fez essa escolha também, né, de falar sobre a vontade. Ele é um dos são 7 pilares. E ele é aquele que fala dessa força, né, essa força que faz a gente fazer as coisas, decidir, mover a atenção. Então, Até vamos aproveitando que você falar está dela falando, hoje. vou aproveitar para mostrar do que você está falando, tá aqui na minha mão, olha. Isso. Esse livro aqui, Os Sete Pilares da Iluminação, é um livro que contém esses 7 minicursos que a Cris acabou de falar, que um deles é o minicurso da vontade, né? Para que a gente coloque ela mais sob controle, coloque ela mais como mais a nosso favor, né, Cris? É mais ou menos Uhum. isso, a vontade a nosso favor. E uma A coisa nossa bem primeira live, inclusive, falou um pouquinho de cada um desses mini cursos, né? E agora a gente está entrando mais profundamente nesse específico que vale a pena a gente entender melhor. A gente fala vontade em geral, mas essa discriminação que a gente vai fazer, que tem dentro do mini curso, ela é bem interessante para refletir sobre as nossas ações, né? Isso que você falou é legal para a gente avisar o pessoal que tem. A gente fez 4 lives durante os últimos meses do ano passado, né? Então, como você falou, a gente baseou algumas delas nos minicursos e elas estão Sim. gravadas aqui no Instagram. Então, depois eu vou deixar também na mensagem, tem as outras lives lá no YouTube, vou deixar o canal, né, de onde que tá, mas dá para o pessoal Uhum. assistir também falando das outras. E aí eu queria Isso. trazer primeiro para a gente começar uma definição aqui que eu tenho do que é a vontade, né? A vontade, a definição que está no avatar, no material avatar, ela é a qualidade não física que faz escolhas e decisões,
controla movimento e atenção, cria e persevera, né? Então ela é esse veículo super importante para que a gente crie as coisas na nossa vida, para que a gente possa originar, como a gente fala no Avatar, né? Que é criar realmente, deliberadamente as coisas na nossa vida, se ela está bem consciente, se ela é algo bem consciente, né? Que é onde Uhum. nós queremos chegar com o Avatar, né? As ferramentas são todas para isso, para que a gente use de forma mais consciente e deliberada. Sim. Uma das coisas que chama atenção nessa definição é a questão dela ser extrafísica, quer dizer, ela não dá para a gente pegar e às vezes por isso mesmo a gente não tem tanta clareza de como ela funciona, porque ela está sempre lá, né, movendo para um lado ou para o outro, sendo mais ou menos deliberada, como você até escreveu, mas às vezes a gente não consegue olhar para ela, até por conta dessa qualidade, né, não física que ela tem. Então, hoje a gente pega ela de jeito. Hoje a gente vai falar em detalhe dela e das várias. O que aqui no minicurso fala sobre os domínios da vontade, né? Que ela pode se materializar, ela pode se expressar em vários domínios. Então, a gente vai falar um pouco de cada um, né? Porque dependendo do domínio em que ela se expressa, você age de um jeito ou de outro. E o interessante de tudo isso, que nem você falou, a porta de entrada para a gente se tornar um ser fonte, que é o objetivo maior do curso Avatar, né? Ser uma pessoa que vive deliberadamente, que avança pela vida, né? Ultrapassando os obstáculos e tal, é ter essa vontade desperta nos seus níveis mais altos, nos seus níveis de vontade transcendente, que é o que a gente vai daqui a pouco falar. Então, se a gente não entender como ela funciona e não aprender a lidar com ela, a gente não começa a ter esse ponto de vista que é o que a gente busca desenvolver, né? E Então é segundo os isso. A minha irmã materiais, entrou aqui também, contente é, com ela aqui. Mais gente entrando o aqui. Alberto aí do Legal. Clube Médico também, que Do legal. método também, o Alberto, legal. Tá. Bem-vindos todos. É Bem-vindo, gostoso ter gente. as pessoas que a gente está falando e a gente sabe que daqui a pouco eles podem falar também. E a gente conta com vocês para estarem falando com a gente. Ó, a Carol já falou. A vontade está intimamente ligada ao inconsciente, ao meu ver. Fatores internos e externos podem interferir na realização ou negação da mesma. Oi, Bel. Uhum. Então, aqui a gente vai pôr a gente vai, entre outras coisas, isso a gente ainda não falou, né, Deise? Nós vamos fazer algumas exposições aqui, contar com participações que nem a sua agora mesmo, Carol, que é ótimo. E no final, a gente vai abrir uma sala de Zoom, para a gente poder realmente conversar e ver os vários pontos de vista. Então, é super interessante que você já coloque esse ponto de vista, que já é uma primeira referência, e assim a gente vai trabalhando também com as outras percepções que a gente pode ter. E a nossa, a gente vai colocar bastante aqui, está na perspectiva do minicurso da vontade, que é chamado minicurso da determinação, que é o que consta do material Avatar. E nessa discriminação das vontades, a vontade mais inconsciente dela mesma é a primeira vontade que a gente considera, a vontade instintiva, né? Então vamos começar a falar delas, né? Ela é a primeira que está assim na cadeia e ela é basicamente o que a gente conhece por nossas necessidades fisiológicas, né? O que a gente precisa comer, a gente precisa se abrigar para a gente não sentir frio, aquilo que garante a nossa sobrevivência, né? E então ela trabalha muito com o medo também, porque querer sobreviver e ter medo da morte são duas coisas muito próximas. E quando a gente fala disso, a gente está vivendo um momento aqui com a pandemia, com o Covid, onde isso ficou muito presente, né? Então, é como se tivesse em muitas pessoas, mesmo quem não é muito preocupado, quem está mais ou menos preocupado, sempre a questão da morte, né? De si mesmo ou de outros familiares, outras pessoas próximas ou da população toda, em vários níveis, essa questão, ela apareceu. Então, é como se essa vontade instintiva tivesse sido ativada por essa circunstância externa. Que normalmente a gente já não vive uma vida assim que nem, por exemplo, a vida na floresta do
o ser humano lá no começo das conversas, que ela era um pouco mais perigosa, digamos, nesse nível, né, da vida física. Hoje talvez a gente tenha mais condições, mas nesse momento ela ficou ativada, ela veio para, ufa, vamos ver esse negócio aí, como é que é? Queria até fazer um convite para o pessoal que está aí assistindo, quem puder colocar no chat, o que que percebe como, o que que tem aqui, o que que vem na memória assim quando você pensa numa ameaça à sobrevivência, né? Porque a vontade instintiva ela é alguma coisa que você sente como uma ameaça à sua sobrevivência, é uma coisa que te ativa medo. Então, o que que eles percebem no momento? O que que vocês percebem no momento que pode ser uma ameaça à sobrevivência de vocês, né? E como a Cris falou, a gente não está mais no mundo no mundo antigo dos dinossauros e cavernas, que é só fugir para não ser comido por algum por alguma fera, né? Então são outras ameaças, né? Tipo, sei lá, minha empresa fechou durante a pandemia. Tem outras coisas aí, outros medos que ativam, né? A questão, até a gente comentou assim, em off, né? Essa questão além da questão da saúde, ativou muitos medos em relação à falta, né? A escassez, a ficar sem alguma coisa, sem um trabalho, sem dinheiro, sem comida, sem alguma coisa. Então, se vocês puderem compartilhar quais são essas ameaças à sobrevivência, esses medos que vocês percebem que a vontade instintiva de vocês está atuando. Ó, a Carol já botou aqui. Olha aqui, ó, vamos lá. Carol colocou a sensação de luta, agir ou fuga, afastar. O Carlos colocou medo de ficar sem abrigo, sem moradia. Uhum. Isso. É bem esse tipo de medo mesmo, aquele medo que a gente nem consegue controlar quase, né? Que fica meio. É um medo ativado no automático, é o medo da sobrevivência mesmo. Sim, ele é bem automático. É quase que nem você encostar uma coisa quente e tirar correndo porque você sente o calor. É esse tipo de coisa. É essa coisa que é uma reação, né? Não é uma coisa que você pensa a respeito, fala, não, você já vai reagindo, né? Medo de E é não uma tomar reação vacina e adoecer. É uma reação automática. Até quando a gente Sim. estava, olha, a Maria Eunice colocou o medo de não tomar vacina e adoecer. Essa Uhum. questão realmente tem ativado muitos medos aí, desses medos bem irracionais, bem do cerne nosso, né? Medo da maldade humana, a Bel Sim. colocou. E a gente estava pensando num exemplo que é meu da Cris aqui, que é a questão da água, né? A questão de o medo de morrer afogado, por exemplo, ativa na gente essa reação instintiva. Eu, por exemplo, já tive a sensação de, assim, quase me afogar em piscina. Ativa um medo tão automático que eu perco o controle sobre mim, assim, Uhum. é um medo incontrolável, né? Uma coisa. Sim. Oi, Valmir, tudo bem? O Almir trabalhou comigo na Lufthansa tanto tempo atrás, Ah, que que legal. legal. Agora entrou minha sobrinha também, a filha da minha irmã que estava aqui. E quando você falou isso daí nas nossas memórias, a minha memória não foi um medo, foi realmente uma situação de quase afogamento no mar, onde eu senti realmente o medo, como assim, naquele momento era uma total perda de controle. É uma coisa assim onde você está entregue, assim, você realmente já não sente que você pode fazer alguma coisa. Na prática não aconteceu nada depois, mas a sensação foi totalmente essa, né? E ela, às vezes, ela gera um pouco de paralisia também, né? É um dos possíveis sintomas. A Carol falou de novo. Ó. Acho que pode ser bastante variado a origem do medo. Vai depender das vivências pessoais de cada um. Isso mesmo, Carol. Por isso até que a gente está pedindo para que cada um se manifeste, porque quando a gente fica só falando ou só escutando, a gente fica bem no mental da coisa, mas quando a gente lembra de um episódio, quando a gente lembra como é que a gente se sentiu, a gente já começa a abrir um pouquinho aqui a sensação mesmo, a experiência que a gente teve naquele momento, como é que foi experimentar esse medo e essa reação instintiva de eu preciso viver, eu posso morrer, o que vai acontecer. E nós vamos pedir para fazer isso em todas as tipos, em todos os domínios da vontade, a gente vai pedir para vocês terem essa experiência, porque no Avatar, aqui na live, a gente fala muito, conversa muito, mas no Avatar é tudo muito mais na prática, são muito lições na prática. Então, inclusive, a gente fazia o Zoom hoje no final,
é uma coisa que a gente pensou depois de a gente ter feito várias lives, que a gente ficava assim meio com aquela falta de ter o que a gente tem no curso, que é um pouco da vivência, da experiência. E hoje, então, a gente também pediu para que a experiência de vocês ela seja trazida para esse contexto aqui agora, para a gente poder falar dela e sentir como é que ela é, sentir a forma específica, que nem você bem falou, porque para cada um é de um jeito, né? Como é que ela foi ativada já, né? E como é que ela ainda interfere com a gente, né? É isso aí. Então, teve gente que não entrou, não estava desde o comecinho, mas como você falou aí, a gente em seguida vai convidar todo mundo a experimentar. A gente vai passar um código de Zoom e senha, e quem quiser pode entrar na sala e a gente vai fazer alguns exercícios. Uhum. Então, vamos falar da segunda vontade um pouquinho, Cris, que é a vontade emocional, né? Então, para a gente descobrir como é que é essa vontade emocional, a gente também não tem muito controle sobre ela, não. São aquelas coisinhas que fazem a gente se sentir bem. Provavelmente aconteceu alguma coisa lá no nosso passado e registrou na nossa memória que aquilo fazia a gente se sentir bem. Então, por exemplo, vou dar uns exemplinhos que eu já vivenciei, tá? Por exemplo, comer um doce gostoso me dá um conforto e quando eu tô cansada eu gosto de comer um doce gostoso. Ou então, deixa eu só responder a pergunta do Carlos, porque ela é da outra. A fobia pode ser enquadrada no conceito da vontade instintiva, sim. A fobia pode ser enquadrada. Então, tem várias fobias aí, né? Mas voltando para a vontade emocional, a gente tem impulsos, tem atitudes, tem estados de humor, tem autossabotagens, coisas que a gente faz no impulso, que são automáticas, que não são pensadas, reações automáticas. Então, por exemplo, quem fuma, quem tem vício, né, algum tipo de vício, a gente sempre está querendo tapar um buraco com aquilo, né, que é um buraco emocional. Então, quando a gente reconhece que está querendo tapar um buraco emocional com alguma coisa, essa é a vontade emocional, é a vontade que na sua mente associou que aquilo te dá um conforto para compensar o seu cansaço, a sua tristeza, o seu vazio, enfim, alguma coisa que você está sentindo. E podem ser as coisas mais variadas. Então a gente convida também vocês a colocarem quais são esses pequenos hábitos ou pequenos vícios que fazem vocês se sentirem bem no dia a dia, né? Então eu tava por exemplo, contando para a Cris aqui que eu fiz uma consulta e a médica me recomendou não tomar mais leite, porque o leite pode me inflamar e tal. E eu adoro. Desde criança eu tenho uma impressão gostosa do leite, que o leite era uma coisa que me preenchia, né? E até hoje, à tarde, a hora que eu tô um pouquinho cansada, baixa a minha energia, eu quero tomar um copinho de café com leite. E daí é muito difícil para mim. Então eu preciso trazer isso para a consciência e perceber que isso está associado a um conforto emocional. Que eu tomo café com leite não porque não é para alimentar, não é por uma coisa pragmática, e sim porque eu quero sentir aquele conforto que eu sinto desde criança quando eu tomo leite, né? E que eu fui acostumada a ouvir, nossa, leite é muito saudável. Hoje nem falam isso, né? Mas leite é muito saudável, criança cresce. Hoje em dia falam o contrário, mas eu registrei aquele era gostoso, que tinha a ver com a minha avó, com a minha mãe. Oi, Rodrigo, olha quanto tempo. O Rodrigo estudou, ó, tá ficando mais antigo o negócio aqui. O Rodrigo estudou comigo lá para os 12 anos de idade, mais ou menos, 11 anos de idade. Legal. Então eu queria que Eu acho vocês assim, dessem alguns exemplos de desculpa. vocês também, gente, de coisinhas, momentos que fazem você se sentir bem e que você percebe que tem essa ligação emocional, né? Às vezes pode até nem ser uma coisa de comer ou um vício, pode ser outra coisa, sei lá, um momento do seu dia, né? Uhum. Desculpa, você ia falar, você tem mais exemplo? Não, não era um exemplo. O que eu ia falar é que, assim, para mim tem muito a ver, às vezes, essa coisa assim, hoje eu não tô. Hoje eu acordei desse jeito, esse humor, né, que a gente identifica. Às vezes a gente considera que esse não estar bem, ele não está certo, porque ele é como se a gente tivesse tido um aprendizado muito forte, sempre pelo prazer. Toda propaganda, ela busca essa coisa. Eu vou te dar mais prazer, eu vou te fazer se sentir bem, você vai deixar de sentir isso. Então, é como se esse condicionamento, não é o mesmo condicionamento lá da vontade instintiva, mas esse condicionamento para você sempre estar bem, a necessidade de sempre estar bem, ela faz com que a gente mesmo não entre tão facilmente em contato
com o que são as nossas dores, né? Então, às vezes, a gente pensa que a gente está buscando uma coisa que é boa para a gente e ninguém vai falar assim, é errado você buscar uma coisa boa para você. Não, não é que é errado. Não tem nada de errado. O problema é que quanto que isso é automático e quanto isso se repete simplesmente para eu deixar e evitar de ver algo. E o que é esse algo que eu não estou vendo? O que será, né? Ó, Instituto Inédito. É o Bater Alberto, papo o também é Alberto. algo que me restabelece emocionalmente, principalmente quando posso aprender e ensinar na conversa. Que ótimo! Então a gente conta com as suas participações. É Ele ótimo colocou quando a gente também, tem quem gosta de bater papo. o Alberto colocou antes aqui, ó, eu tenho isso com pão com manteiga, eu não consigo tirar eles por nada, já desisti, né? Tem médico que também fala, né, para cortar o carboidrato, depende do que a gente, das questões de saúde, né? E aí é legal, Alberto, você tentar perceber, tentar sentir qual é esse momento que você quer muito o pão com manteiga, e se ele é, o que que ele é, né? Que vontade, que tipo de vontade é, o que que ele está acionando, o que que ele está talvez compensando, né? É muito comum com a questão da comida a gente está querendo compensar alguma coisa, está querendo e alguma coisa que a gente não está olhando, não está percebendo, né? Como a Cris falou. E tem uma característica dessas vontades, dessas três primeiras, que é a instintiva, a emocional e a próxima, que a gente vai falar, que é a moral, que a moral ainda tem mais, mas a instintiva e a emocional, elas não, às vezes, a gente não consegue conversar muito com elas. Tipo, elas cortam o papo e vão e fazem, né? Então é que nem se fala assim, vai, vê por que, que você vai comer a manteiga. Então, às vezes a gente se pega assim, não, mas por que, que eu vou comer isso agora? Nem tô com fome e tal. Mas só que chega uma hora que essa negociação interna, ela se rompe, porque o lado instintivo mais forte, ele faz. Ele faz e rompe aquela conversa que estava tentando ser racional, né? Que estava tentando fazer uma negociação ali, e essa vontade vem e rompe. Ela é característica dela. Então, se a gente, inclusive, reconhecer isso no momento, já é um ponto positivo no sentido de maior consciência. Porque a gente já está vendo até como é que ela age, como é que essa vontade age, porque não é ela, né? Essa ela é a gente. Ela vive dentro da gente. A vontade é uma característica do nosso ser, né? E é uma forma que a gente se manifesta com essa vontade. Ela é como ela é, né? Então é importante ver como ela é, né? E esses hábitos, às vezes, eles podem ser inofensivos, pode ser algo que, ok, tá tudo bem. Mas é importante, Sim. é diferente quando ele passa pelo consciente, né? Você percebe que você tem, você percebe por que que é de outro lugar, né? Não é de um lugar do automatismo. Isso. Só de olhar você já deixa de pensar, de ser só o piloto automático e já passa a ser o observador do piloto automático. Já é uma boa, já é um passo além, né, no mundo da consciência, né? Racionalizar a vontade. Perfeito. O Alberto respondeu aqui, né, que é impossível cortar o pão da manhã. É o despertar bom do dia, familiar. Então tem uma coisa familiar ali, igual eu falei do leite, Familiar. uma É. coisinha gostosa ali que tem uma relação emocional, que dá um conforto emocional, né? Carlos também, eu emocional com café. Verdade. A Carol Café falou de associado a racionalizar e eu pensei assim, não sei, porque racionalizar me joga um pouco para o terceiro nível, que é o da razão moral, da vontade moral, né? Daqui a sim. pouquinho a gente vai falar dela e sobre talvez racionalizar. Eu não sei se eu associo racionalizar e ter consciência como a mesma coisa. Mas é uma boa pergunta até para mim mesma, porque eu não saberia responder de imediato, tá, Carol? Teria que pensar. A Luciane também entrou, que legal. Eu acho que Bem-vinda, esse Lu. tempo aqui acho que é legal, você já pode falar da vontade moral. Tá, legal, porque a vontade moral, o que, que acontece? A gente trabalhou com o físico, na instintiva, trabalhou com o emocional, do que é bom, do que é ruim, do que deixa a gente bem, do que deixa a gente mal, e aí começou isso tudo a ser mais bem elaborado no intelecto, né? Então entra a nossa intelectualidade, as nossas crenças, as nossas opiniões, tudo que a gente aprendeu que é certo e que é errado,
Então, aquilo que era bom e ruim, agora ele tem esse outro verniz, vamos chamar assim, né? Então, aí eu começo a aprender quais são os critérios que, ou eu, ou a minha família, aquilo que eu adoto, né? Às vezes, o grupo que eu pertenço, ao veio político que eu tenho, de qualquer forma, eu vou construindo aí os códigos de valores, né? E aí eu vou começando a dizer o que é certo e o que é errado, né? E aí, tudo bem, eu construí isso. O problema, o lado escuro dessa vontade, eu achar que o que é certo e não tem outro certo. E que se o outro não é o mesmo certo que eu, ele está errado e ele merece punição. E eu posso justificadamente punir o outro, excluir o outro, matar o outro. A vontade moral, ela já criou tantas crueldades, né? A Bel falou da maldade, né, da humana, porque é esse pensamento que acredita tão convictamente numa coisa que só aquela é certa e que age de formas assim que não tem responsabilidade pessoal nenhuma, nem compaixão nenhuma pelos outros, só porque eles pensam diferente, né? Então, aí na vontade moral, a gente pode também procurar pensar quem de vocês, em que situação lembra assim de se sentir certo. Eu sabia que eu estava certo naquela situação, para sentir um pouco essa vibração interna do que eu tenho certeza desse negócio. Eu estou certo. Quiser falar E é alguma interessante coisa que também. essa vontade moral, ela tem muito a ver com os conflitos humanos, né? Porque Oi? até no espectro mais amplo, quando você fala de uma guerra, é, cada lado da guerra tem certeza de que está certo. Ou na Isso. polaridade política que está acontecendo hoje em dia, cada lado tem certeza que está certo. E isso afasta as pessoas e não permite que elas ampliem o ponto de vista e percebam que o outro pode pensar diferente, que o outro pode ter outra história e pode ter outra ideia, né? Ó, a Carol está colocando aqui, nesse sentido moral, eu vejo como polaridade baseada no julgamento. Estou Sim. adorando o Uhum. conteúdo, Feb. Eu julgo como E bom, eu obrigada, julgo Carol. como mal, né? Eu julgo que isso é Realmente, aceitável, vai, tudo bem você pensar assim. já Certo, também tem aquele. Eu vou fazer uma deferência aqui, sabe? Mas e a Carol aqui, quem colocou, é que é do Instituto? Como que chama a pessoa desse Instituto? Cadê? Instituto Inédito. Porque ele É o Alberto. é o Alberto? Ah, é que antes estava escrito Alberto, não estava? Bom, racionalizar ou ter consciência é uma pergunta para a vida. E deu risada. É verdade, concordo. E a É o que Carol estamos colocou também. aprendendo, né? Uma das partes das coisas que estamos aprendendo. Carol colocou o julgamento. Eu acho que aqui na vontade moral tem muito o julgamento, né? Tem, Até tem tem. uma frase lá no material que a gente estudou que fala assim: vontade moral é o estudo dos pecados alheios, né? É, Então é você julgando o outro, sem conseguir olhar por outro ponto de vista, sem conseguir olhar de é. um âmbito maior, né? Então ela, o que acontece quando a gente faz esse julgamento? A gente também fica preso. A gente fica Uhum. preso nos limites do que a gente está julgando, nos limites do que a gente está enxergando. Então, não deixa de ser uma forma de automatismo. A gente está só olhando com as crenças que a gente não já tinha e a gente não se permite olhar além, abrir para o espectro mais amplo e permitir que tanto a gente como o outro cresçam, né? Ó, o Carlos deu até o Uhum. exemplo do sobre o fanatismo religioso, que realmente é Sim. uma seara aí que tem muito, né? Eu sempre é bem isso que a gente comentou. É sempre eu tô certa, a minha religião é a certa, a do outro tá errada, né? Então Uhum. tem esse aspecto mesmo. E é interessante porque toda opinião e todo julgamento é baseado num paradigma de visão de mundo que a pessoa tem, né? E é mais curioso ainda que dentro desses julgamentos também existe a autorrepressão, porque tem o outro que a gente combate, mas a gente combate a gente mesmo com as coisas que a gente não acha que são certas. Então, toda vez que você derrapa naquele seu código moral interno, é um drama enorme, porque essa vontade moral, ela é muito rígida, né? Ela é pouco tolerante. Então, a autoapreciação, a necessidade de compreensão consigo mesma, a compreensão com o outro que também erra, todas essas questões elas ficam
todas prejudicadas, quer dizer, a gente encolhe para dentro daquela visão rígida, daquele ponto fixo, e a gente perde tanto do que realmente é, porque tanto faz se você julga que está certo ou errado, porque a coisa é. Isso, a existência do ser e das qualidades do ser e das ações do ser, isso é muito mais é muito mais fundamental do que qualquer opinião que se possa ter sobre isso, inclusive a própria opinião, porque é o que é a existência, é a graça, né? A graça do existir, né? É o que há, né? Digamos assim, né? Mas é o fato é que esses três domínios da vontade, eles, se não muito bem conscientes, eles nos põem nos palpos de aranha, assim, né? De uma hora é por isso, outra hora é por aquilo, e então, agora a gente vai para um outro domínio, que a gente consegue ir acessando através de mais tolerância, né? Através da consciência de um todo maior, porque até aqui a gente ainda teve umas consciências que foram baseadas ou no físico ou na mente. E agora a gente começa a ter o nascimento de uma consciência social, que é quando começa a surgir a vontade autodeterminada. Quer falar dela? Eu ia comentar que quando a gente está preso nesses automatismos, a gente não consegue ter empatia e olhar o ponto de vista do outro. E quando a gente consegue baixar o nosso julgamento, é como se a gente conseguisse voltar um pouquinho a atenção para a gente, né? Então a gente consegue voltar a atenção para a gente e falar assim, não, mas espera aí, o que eu quero criar? Para de julgar o outro e ficar olhando para o outro e pensa no que eu quero criar, o que eu quero criar com a minha vontade autodeterminada. Então é como se você parasse de julgar o outro e assumisse um lugar de muito mais protagonismo, né? Das metas que eu quero criar, Sim. das coisas que eu quero criar na minha vida. E se isso, por um lado, fortalece um pouco do ego, né? Porque aí eu quero criar, eu quero realizar, eu quero... Mas isso também te tira um pouco do julgamento e põe atenção em você, no que você pode melhorar em você para poder criar aquelas coisas, né? Sim. Que é o que a gente acaba fazendo um pouco no Avatar. A gente acaba... no primeiro curso, a gente acaba colocando atenção na própria pessoa e melhorar as coisas que estão acontecendo na vida dela, porque esse é um movimento de sair do julgamento do outro, da culpar o outro, para você prestar atenção em você e no que você precisa mudar para criar uma vida melhor para você. Né? Sim. A Carol pôs um comentário que tem tudo a ver mesmo com a vontade moral, né? Trabalho com o desenvolvimento da sexualidade feminina e vivencio a todo instante mulheres sofrerem pelo auto-julgamento. Sim. Auto-julgamento. É complicado, com né? Com certeza, Carol. A gente, além da gente ter o chicote para os outros, a gente tem o chicote para nós mesmos também. Uhum. E aí vem e a questão da sexualidade é uma das que mais tem os tabus todos, né, envolvidos no que é certo, no que é errado, no que pode, no que pode, porque é além de tudo, uma área da vida que ela é mais menos pública e, portanto, ela tem mais recônditos, vamos dizer assim, né? E ela sempre foi mais tabu de poder ser falada, de ser poder esclarecida. Então, o trabalho de esclarecimento, como em todas as outras, é fundamental a gente tirar a ignorância de tudo como é para a gente poder ir jogando luz e tendo consciência e podendo se libertar, porque realmente é libertador, né? Você conseguir abandonar julgamentos, você ter mais clareza do que é de você, que é natural, o que é de fora, o que é do que esperam de mim, né? Tudo isso está aí pautado nessas coisas, né? Quantas das atitudes que eu tenho, que eu estou seguindo e estou até na vontade autodeterminada, isso às vezes ainda acontece, porque ela ainda é uma transição, né? E às vezes eu estou batalhando, é uma vontade determinada, eu tenho um objetivo, eu luto pelos objetivos, eu me associo, eu faço, mas às vezes o objetivo, ele está todo trabalhado lá na questão da vontade emocional. Ele é para agradar um pai, ele é para você se sentir aceito na sociedade ou na família, ou ele é para você ser considerado o chefe da família, né? Ou para você ser considerada a boa profissional, né? Então, assim, e às vezes as pessoas buscam tudo isso
fazem esforços, lutam, né? Se desgastam, quer dizer, impõem esforço e empenho, e elas estão desenvolvendo a própria vontade. Mas às vezes a vontade emocional está lá atrás, deixando um vazio porque aquilo não se preenche desse jeito, né? Ela ainda não tem essa compreensão, né? A Luciane colocou uma coisa muito legal aqui, Cris, que é assim: hoje eu É. acredito que o que julgamos no outro está baseado naquilo que temos em nós, baseado nas nossas crenças. Exatamente, essas três primeiras vontades, né, elas são baseadas em impressões do passado, em coisas que a gente viveu e ficaram, de alguma forma, subconscientes, e nas nossas crenças, que são tudo que a gente acredita. Então, esse movimento da gente não questionar, esse movimento da passagem dessa vontade moral, que está baseada em todas as crenças que a gente tem, para a vontade autodeterminada, é justamente isso, de você começar a botar atenção em você, perceber essas crenças, trazer elas para a luz, como a Cris falou aí sobre a sexualidade, traz para a luz e ver o que te serve ou não, deliberadamente. Você começa a decidir. Isso, você começa a usar a sua vontade e a sua atenção para decidir o que você quer, o que você não quer, né? Separar um pouquinho lá o que a gente fala que é joio do trigo, né? Separar essas crenças não estão me servindo, estão me sabotando. Essas vão me apoiar, essas eu quero manter. Então é trazer elas, né? Não é que crenças são ruins, mas sim que a gente tem que trazer elas para o exame consciente, para o exame, para trazer a luz, para examinar, né? Às vezes elas vêm de um momento na nossa vida em que a gente era muito criança e que a gente passou a vida agindo com elas e não examinou. Então, é um movimento bem importante. E realmente, quando a gente está julgando no outro, sem dúvida, é uma crença que a gente não examinou, é algo que a gente não olhou ainda e tem uma porção dentro de nós. Uhum. Uhum. Sendel Cruz, ela pôs uma coisa interessante aqui. Ó, opa. Mas e a falta de vontade de qualquer aspecto? Depois ela completou, peraí. Justamente não saber identificar a sua vontade intrínseca, como faz? Vontade intrínseca, você pode falar um pouquinho mais do que você considera ser a vontade intrínseca? Enquanto você eventualmente responde aí, vou falar um pouquinho assim de que todas essas vontades, elas se encadeiam na gente, né? Eu acho que a gente pode estar um pouco mais aqui, um pouco mais ali, mas ninguém escapa de todas elas. A gente vivencia todas elas, e o trabalho de consciência que vai levando a gente, paulatinamente, a reconhecer e saber lidar com elas, faz com que a gente tenha uma coisa que a Daisy falou no começo, que a gente comece a originar o que a gente quer. A originar é quase que o decidir, né? A originar e decidir que tipo de vontade que eu vou usar para fazer uma determinada coisa. Obviamente, isso envolve um treinamento? Envolve um treinamento, que é o que a gente fala do curso, que essa é um dos aspectos de por que a gente divulga Avatar. Porque a gente sabe que no desenvolvimento de todas as ferramentas que a gente faz ao longo dos 9 dias de curso, a gente sente muita diferença justamente no quê? Na capacidade de lidar com a vida. É assim, amplo desse jeito, capacidade de lidar com a vida. Porque se você começa a explicar, não dá. São tantas as nuances, são todas as possibilidades, mas a vontade, ela tem um papel predominante aí. E a vontade é uma coisa que tem que ser despertada. Então, quando você fala assim, de uma vontade que não aparece, isso aí é meio que forjado por todos os condicionamentos que a gente tem. E a gente tem muito condicionamento forjado em momentos dolorosos. Então, quando você quer usar sua vontade, de repente, lá inconscientemente, lá o sentimento que vem junto, ai meu Deus, isso aqui vai dar ruim, vai ser doloroso. Melhor não, melhor eu seguir o que já falaram que é melhor. Ou então aí você também não quer seguir, mas aí você não consegue fazer o que você acha, e aí você fica dividida e fica estabilizada, parada, você fica com as forças brigando dentro de você, né? Espera só um pouquinho, acho que ela falou mais um pouquinho, deixa eu ver. Vontade de viver, objetivos, vazio, confusão de não saber o que se quer para se movimentar, não saber o que se quer para se movimentar e fazer o que se quer, precisa saber o que se quer. E o que se quer vem da vontade. Isso, o que se quer vem da vontade, mas de qual delas? Né? Porque às vezes eu posso querer nem viver,
Porque a minha vontade instintiva pode estar tão deprimida, ou até a vontade emocional, ela pode estar tão reprimida dentro de mim, que nem a vontade de viver eu tenho. Ou eu nem acho o objetivo, né? Então, a gente tem exercícios no curso que são justamente para despertar a vontade dentro da gente. Isso é fácil de fazer. Todos os exercícios são simples, mas eles precisam ser praticados, treinados e praticados e vivenciados no cotidiano da nossa vida, porque a gente já foi condicionado por anos e anos para ser e chegar nesse formato que a gente tem agora. Então, sabe aquela figura que tem do cara se autoesculpindo assim, né? Fazendo um novo ser de dentro de uma pedra, saindo. Acho que todo mundo já viu essa imagem. Acho ela linda, porque é o trabalho que a gente tem para fazer com a gente mesmo, né? Nem sempre a gente está disposto também, por causa da vontade, né? Mas a nossa vontade autodeterminada, ela já é o penúltimo grau, assim. Depois a gente tem a vontade transcendente, que a gente chega lá na hora do Deixa eu quê? só Que a gente faz esse autoexame honesto. Desculpa, você quer falar, né, Deise? Eu Fala. queria só completar uma coisa sobre o que ela colocou, que essa Tá. a vontade que ela está falando aqui, que é a vontade de todo o coração, de todo ser do coração que ela está falando, realmente a vontade original, essa de todo ser, ela é uma qualidade que é intrínseca da nossa consciência ilimitada, do nosso ser maior. Só que ela fica soterrada embaixo de todas essas outras coisas, né? Desses condicionamentos, dessas fobias, desses vícios, tudo que a gente falou até agora das três primeiras vontades, né? As vontades morais, o eu posso isso, eu não posso aquilo, eu devo isso, eu não devo aquilo, ouvir o que todo mundo fala e você não perceber. Então você tá, é como se o seu ser tivesse soterrado embaixo de uma montanha de lixo. Então qual é o trabalho que precisa fazer? Limpar lixo, que é o trabalho que a gente faz mesmo no curso, né? Você vai limpar um pouquinho essas camadas de vontades de mais baixas da consciência para que você para que você se redescubra. Eu posso até falar para ela que eu senti muito isso na primeira vez que eu fiz o curso lá 11 anos atrás, eu fiz o meu primeiro resurfacing, eu senti um limpar mesmo dessa. Eu estava sem vontade de coisas da vida mesmo, eu estava desanimada, eu estava desencorajada. E quando eu comecei a fazer esse movimento de ir para o curso e fazer aqueles exercícios, que são exercícios da vontade, da atenção, das crenças, eles fazem justamente isso, eles começam a limpar essas camadas e comecei a me sentir muito melhor. É como se tivesse voltado, tem uma palavra lá em francês que é o joie de vivre, a vontade de viver, tivesse voltado o brilhozinho, deu uma esfregada ali e voltou o brilhozinho do gênio da lâmpada, sabe? Então é isso. Eu vou até te convidar para você ficar depois no nosso Zoom para fazer um pouquinho de exercício e experimentar como é que é isso. São exercícios bem Uhum. simples, como você falou, mas muito poderosos para redespertar essa vontade. Você está com a vontade existe, a sua vontade da sua consciência limitada está aí, mas ela talvez esteja soterrada embaixo de um monte de coisas que foi se juntando ao longo do tempo. É. Ela é uma característica, né? Ela é uma qualidade da consciência ilimitada, né? Ela tá, o ser fonte tem essa vontade, ele usa essa vontade. É, Sim, o sim. Átila chegou, falou um oi aí pra gente, oi também, bem-vindo. Mas eu vou então passar agora a fazer a passagem da vontade autodeterminada para transcendente, que ela acontece justamente com uma coisa que a gente está falando e tentando fazer aqui, que é autoexame honesto. É olhar exatamente o que está acontecendo, né? E assumindo responsabilidade pelas coisas, porque não importa a gente falar, mas é porque aconteceu, não, importa é que a gente está agindo e atuando, e a gente somos seres pensantes, conscientes, a gente tem a capacidade de refletir sobre a nossa vida. Então, essa reflexão consciente, assumindo a responsabilidade, faz com que a gente vá se movendo para a vontade transcendente, que é onde aí a gente vai se alinhar mais com o nosso eu superior e a gente vai estar mais no intuitivo. Então, vai ser mais fácil você se direcionar para as coisas, não porque você pensou, planejou, não, mas é que intuitivamente você entra num fluxo que te leva, e essa vontade ela está casada com as suas próprias necessidades enquanto ser, né? Ela tem mais compaixão, ela não é uma coisa só do ego, como na vontade autodeterminada, ela é uma coisa que já considera o todo, né? Então é uma coisa que ela flui com todas as coisas juntas.
Então, é claro que a gente... Ah, então vocês fizeram o curso e chegaram nesse ponto? Não, não é assim. Mas é o desenvolvimento nessa direção e a prática nisso. Então, quando a gente visualiza, o que a gente sente no curso é essa clara possibilidade, porque você experiencia, né? Você fica lá 9 dias trabalhando, fazendo exercício, você experiencia esse potencial que você tem e tudo que se abre de novo naquele momento. E só que não é só naquele momento, continua, você vai ter que continuar, porque a vida continua. A vida continua tendo. Sabe aquele negócio de pano para manga? A vida é pano para manga, tem, você vai continuar observando as suas vontades, os eventos vão acontecer, só que agora você já entende, o ponto de vista mudou. Você ficou mais observador e capaz de identificar todas essas personagens que são seus, né? Porque somos muitos, cada um de nós, né? Carol fez um É comentário interessante aqui. isso que você está falando, Grandes pessoas. porque realmente a gente O passa a Milton. experimentar, talvez, a vontade transcendente pela primeira vez, que a gente nunca experimentou, né? Que é aquela vontade de ajudar o outro, de estender, até do curso mesmo, né? Quando a gente faz o curso e a gente vê o resultado na nossa vida, a gente quer estender aquilo para o outro. Então, isso é uma ativação da vontade transcendente. Mas é como você falou, a nossa vida é larga e diversa e tem assuntos que voltam a gente para uma vontade reativa, por exemplo, ou voltam a gente para uma vontade moral. Então é um trabalho, apesar de ter muitas coisas que eu acho que eu acho que realmente se dissolvem e se resolvem muito rapidamente, mas tem outras coisas que a gente precisa de mais tempo para resolver e para melhorar, e isso faz parte do desenvolvimento de qualquer ser humano, né? Mas eu queria também falar uma outra coisa sobre essa passagem, que quando você está na vontade autodeterminada, que é essa, né? Agora, então vou criar as coisas que eu queria na minha vida. Quero criar prosperidade, quero criar amor, quero criar. Você tem coisas que você tem vontade de criar. E você começa a. Como você põe atenção em você nesse momento, você começa a descobrir muita coisa. Então, o que marca aí a vontade autodeterminada é justamente descobrir coisas importantes, ter insights, ter percepção a respeito de nós mesmas, né? Então, ter... Você começa a descobrir de um ponto de vista experiencial, você começa a descobrir coisas em você que te ajudam a limpar as crenças antigas, as fobias, todas aquelas tranqueiras que a gente estava falando agora há pouco. Então, é um movimento maravilhoso esse da vontade autodeterminada. E quando você consegue limpar um tantinho, você começa a falar assim, caramba, nossa, mas isso daí ia ajudar tanto tal amigo que eu tenho, isso ia ajudar tanto tal pessoa da minha família. E aí você começa a ter essa vontade de compartilhar, que é o momento dessa consciência interpessoal, né? Essa consciência social, que vai para as outras pessoas. Você tem vontade de estender aquilo para outras pessoas. E a gente até falou Uhum. do Covid lá na primeira vontade que era instintiva, né? Que o Covid ativa todos os nossos medos, ativa muitos medos e tal. Mas, por outro lado, o Covid também acionou, não é o Covid em si, né, que é o vilão, porque ele também acionou uma consciência maior. A gente começou a perceber essa interdependência, começou a perceber que o que acontece em Wuhan, na China, tem efeito aqui, que o próximo aqui do nosso lado está dependendo, está precisando, está passando dificuldade, ativou um monte de solidariedade também, né? Por outro lado, então tem esse outro lado, né, de perceber que as coisas, a gente põe julgamento nelas, é bom, é ruim e tal, mas se você olhar desse ponto de vista, de que ele ativou um pouco mais de consciência social, de vontade de ajudar os outros, de vontade de resolver essa situação como planeta, né, e outras situações que foram ativadas também, ele também tem tem vários pontos de vista sobre ele, né, é interessante. Sim. A Carol deu um depoimento aqui que decidiu trabalhar com desenvolvimento de mulheres depois de uma tentativa de suicídio, bem corajoso. Abandonei a carreira de advogada. Porque às vezes a gente está num movimento que realmente não nutriu, né? E aí você tem que buscar, né? Parabéns pela coragem, tanto do depoimento como da coragem do que você viveu, né? Eu acho que isso mostra um momento em que você usou realmente a sua vontade para dar uma guinada, né? Eu já pensei
Para mim, a questão do suicídio, às vezes, ela se baseia numa coisa de não de a gente não querer a vida, mas a gente não querer aquela determinada vida, né? E então, quando a gente descobre que a gente não precisa desistir, mas que a gente tem a capacidade e o poder de fazer mudanças, isso traz de volta a nossa vontade de tentar mais uma vez, né? E fazer por outro caminho, porque sempre tem, são muitos, muitos caminhos, sempre há novas possibilidades. E a gente sempre tem escolhas, escolhas e mais escolhas a fazer, né? Eu acredito, assim, que esse quadro de como a vontade se desenvolve dentro da gente, meio que até historicamente também ela se desenvolve um pouco nesse trajeto que a gente mostrou. Ele dá mais condições para a gente, às vezes, de identificar e lidar com certas questões, né? Quando a gente faz o curso e a gente identifica esse grau de vontade e esse grau de poder, principalmente, ele é tão surpreendente que é muito engraçado. A própria coisa que a gente às vezes fala assim, o que é acreditar, né? Quando você sente aquilo, você fala, nossa, mas, sabe, você nem sabe direito se acredita, se não acredita, você acabou de viver, sabe? Mas é tão surpreendente, é tão diferente do que realmente a gente vive no cotidiano, aquilo que a Deise estava falando, do quanto que está soterrado todo esse poder e essa vontade, essa vitalidade, esse entusiasmo, né, essa vida dentro da gente, é tão surpreendente que realmente conecta a gente com essa possibilidade e a gente querer ampliar, querer que outros possam ter essa mesma possibilidade, né? E, como a gente falou, muito tem que ser na prática, por isso que a gente vai convidar vocês para a gente fazer o Zoom, já daqui a pouco, né, Deise? Porque são 7h53. Eu Né? queria responder também a pergunta da Luciane. Você colocou uma pergunta aqui. Esse Ah, a Lu processo falou mais alguma de coisa. crenças do nosso subconsciente é algo que deve ser feito no dia a dia? Então, Luciane, é algo que, a qualquer momento que você perceba uma crença obstrutiva, você pode limpá-la, né? Então, nesse sentido, ter ferramentas para fazer isso ajuda demais, porque na hora que você percebe, que você fica consciente, isso já é um primeiro passo muito importante. Você percebe que a sua mente está falando, por exemplo, eu não vou conseguir isso, isso parece tão difícil, tal. E a hora que você se pega fazendo isso, o primeiro passo é você se pegar fazendo isso. E aí o segundo passo é que você pode, dentro do Avatar, a gente aprende a descriar essas crenças, que é uma forma de limpeza do nosso subconsciente, né? Então, isso, o curso inteiro, ele é um processo quase construtivista, que vai construindo habilidades para que a gente possa controlar mais a nossa vontade, a nossa atenção e possa tomar as rédeas da nossa vida. Então, esse caminho que nós comentamos hoje, que é o caminho da vontade, que começa na instintiva, vai na vontade emocional, na vontade moral, e aí chega nessa... Até a vontade moral é onde geralmente a gente está, nessas três, quando a gente está inconsciente. E o Avatar faz esse caminho da gente passar para a vontade autodeterminada e para a vontade transcendente, para que a gente possa acessar essas vontades mais deliberadas e mais conscientes sem ficar preso nessas crenças. E para isso ele traz para a gente ferramentas práticas e muito simples, que podem ser aplicadas em qualquer lugar, a qualquer hora do dia, sozinho, com alguém. Então, é muito precioso. A gente está aqui falando de um lugar de quem realmente experimenta e, no caso, nós duas aqui somos parceiras, a gente se apoia, a gente, quando precisa de ajuda uma da outra, a gente sempre usa as ferramentas para limpar alguma coisa que surja, né? Porque as coisas podem surgir na hora que a gente está pronta para que elas surjam, e elas vêm na vida, né? Então, a gente se apoia nesse sentido. Mas eu queria aproveitar para falar, então, já que a gente já está quase no finzinho da live, que a gente tem um curso Avatar começando no próximo sábado, um curso completo. A gente está fazendo os cursos todos online agora. O curso está sendo... o Avatar, ele é feito em 9 dias, tá? Então, como é que está funcionando o curso online? A gente entra no Zoom às 8h30 da manhã e fica até o horário do almoço, tem lá uma horinha de almoço, às vezes, eu não sei se é uma hora ou 1h30, acho que deve ser 1 hora, e depois vai até às 6h30 da tarde.
durante todos esses dias. Então, você precisa fazer alguma outra coisa fora desse horário, legal. E ele é maravilhoso, ele é igual ao curso presencial, né? Só que você vai estar experimentando os exercícios com orientação, mas na sua casa ou no espaço em que você estiver. E esse curso completo, que é 9 dias, ele traz todas essas ferramentas que a gente estava comentando, que começam trabalhando a vontade, a atenção, as crenças, e constrói essa habilidade de você religar a sua habilidade de sentir, para que você use essas duas grandes forças aliadas, a força da sua mente com a força do seu sim, e consiga olhar as coisas desse outro ponto de vista além para descriá-las, né? Para descriar as coisas que você não quer mais, e além disso ainda tem ferramentas para criar as coisas que você quer. Então é um curso assim, realmente muito poderoso, muito maravilhoso, que fez muita diferença na nossa vida e é uma das razões da gente estar aqui, né? Existe a opção de fazer só o primeiro módulo também. Você quer experimentar, quer começar pelo primeiro módulo? O primeiro módulo é só sábado e domingo. São 2 dias, também das 8h30 às 6h30 da tarde, chamado de Resurfacing, onde você experimenta 30 exercícios, e esses 30 exercícios são voltados para fazer essa primeira limpeza das camadas aí, né? Então, são voltados para vontade, atenção e para crenças e para você começar a olhar para frente na sua vida para o que você quer criar. Você já sai assim com muito mais vontade, né, desse primeiro módulo. E acho que agora é um Sim, bom momento são para a gente convidar utilizadas. o pessoal para explorar mais, né? É, a Carol meio que está, não sei se ela já saiu, mas ela se despediu, que ela tem um cliente para atender, que é uma pena, mas também é bom, porque ela está a serviço também de outra pessoa. Mas então, eu acho que a gente pode passar os dados e a gente continua conversando com quem quiser dar continuidade dentro do Zoom. O que você acha? Isso, tô colocando aqui, Cris. Se você quiser ir falando Tá. aí, eu vou Quem colocando quiser ir ele. pegando uma caneta também para anotar, a gente vai entrar no Zoom, ela vai passar tanto o número da reunião como o número que é a senha, tá? E aí lá dentro, então, a gente vai fazer alguns exercícios mais práticos em cima dessas coisas que a gente conversou. O tema continua sendo a vontade, mas a gente vai mais para a prática do uso de algumas ferramentas. Então, Se alguém não sei, quiser ouvir aqui, direto, eu ó, acho o que dá. número da reunião é 865, está escrito aqui nos comentários, mas se alguém quiser escutar, 865 7940 6331. E aí depois que entrou, vai pedir a senha. Quando pedir a senha, a Daisy vai Se alguém colocar quiser, também. se alguém quiser mandar para mim, a senha já está aqui, Tá. 197346. Se alguém quiser que eu mande o link, quem tem meu WhatsApp, o WhatsApp da Cris pode pedir pelo WhatsApp, senão acho que dá para pedir Sim. pelo direct do Instagram também. Só manda uma mensagem pedindo lá que eu mando por lá também. Ou a Cris também, tá? Então, se alguém quiser o link Então a direto, senha é 197346. isso. E pessoal, alguém tem mais dúvidas? Alguém quer comentar alguma coisa? Ah, ó, o Alberto printou. Boa, Alberto. Ah, Entra lá, legal, Alberto. boa. É um Fixar jeito mais. de fazer. Boa ideia. A gente, assim, não sabe quem que está aqui que vai lá, então a gente quer, de qualquer forma, mesmo quem não for, a gente quer agradecer que tenham aparecido aqui, que tenham podido compartilhar das ideias, a gente ir passando essas informações para a gente poder. Ah, Marivel, oi Marivel, a gente vai entrar num Zoom agora, se quiser. A gente está acabando a nossa live aqui sobre a vontade, e a gente vai entrar agora num Zoom para fazer uns exercícios. Então, fiquei Tem. super convidada. E vamos para a prática agora, para sentir um Isso. pouquinho mais dentro. Vamos lá, Entra lá. Lu. Isso, gente. Beleza, vamos. Se alguém tiver qualquer Boa. dúvida para entrar, a gente dá uma olhadinha aqui. A gente vai dar uma olhadinha aqui no nosso Instagram, no nosso WhatsApp. Se alguém tiver dúvida, quiser um link, quiser mandar para a gente. Eu acho que eu vou botar até o WhatsApp aqui também, né? Caso alguém tenha algum problema, até a gente conseguir entrar todos no Zoom, Ah, quem quiser sim, ficar. isso, pode Quem pôr. não quiser Uhum. ficar no Zoom, mas quiser mais informações sobre Avatar, também pode mandar
Você quer colocar o seu também, Cris, aqui, o seu Eu WhatsApp? coloco. Uhum. Isso. Ó, Vou colocar. acendeu. Como é que... Manda uma mensagem no meu inbox. Vai ser bem legal de você fazer os exercícios. Coloca lá uma mensagem no meu inbox, que daí eu já te mando o link. Tá bom? Isso. Legal, gente. Então, olha, muita gratidão. Todo mundo já conseguiu anotar? Alguém quer ficar mais um minutinho aqui? Acho que tá Vocês tudo têm bem. os dois telefones, meu e da Deise. Então, quando quiserem, se quiserem continuar, a Deise vai desligando para poder abrir lá. Ó, o Alberto já entrou na sala. Então, a gente está migrando para lá, mas Isso. se tiver esse momento que está saindo do Instagram e indo para lá e tem problema, é só falar com a gente no WhatsApp, Ou no certo? WhatsApp, ou se quiser mandar direct no Instagram, também eu vou ficar de olho, tá bom? Isso. Tá, gente. Obrigada, viu? Olha lá, a Sendel já me mandou, já recebi sua mensagem, já vou olhar. Tchau, gente. Gratidão. Legal. Até breve. Tchau, até, Karina, até. Karina entrou agora. Oi, Karina, tudo bem, Karina, a gente querida? está aqui no histórico, a gente tem. Você tem contato da gente, você pode falar com a gente por WhatsApp, a gente manda o link do Zoom. A gente está migrando para o Zoom para fazer exercícios práticos da vontade. Oi, Vou mandar uma Alberto. mensagenzinha para Karina, tá bom? Agora Tá também. bom. Então, enquanto você vai abrindo lá, quer dizer, está aberto lá, Cris, você vai de repente conversando e eu vou fazer esse trabalho de mandar as mensagens, tá bom? Tchau, gente. Até já. Eu te mando, Lu.